Olá, amigos do canal Pensador Cristão. Estamos aqui para a gravação de mais um vídeo, né? E continuando, como eu falei, falar sobre o Natal, esse vídeo. Eu creio eu que termino, né, de falar aí um pouco sobre a questão do Natal. Já fiz um, né, falando aí como surgiu essa comemoração, né, do Natal, do solstício. E claro que, como eu falei no outro vídeo, né, eu não vou conseguir mudar, né, que as igrejas, né, venham parar com essa comemoração, né, até, só que nenhuma igreja, olha, eu tenho 51 anos, eu me batizei dia 27 de outubro de 1985, na denominação batista, e durante esse período nunca vi um pastor falar sobre a origem do Natal, tá? E para não ser severo com a minha afirmação, não que eu me lembre, e eu digo assim de passagem que eu tenho boa memória, viu? Mas enfim, então assim, a comemoração do Natal, ela não é bíblica, né? Não tem respaldo bíblico nenhum para isso, como eu já falei no outro vídeo, né? Ela assim, vou falar hoje quando que começou isso, a data e por quem, né? Então, naquela época, é uma religião pequena, né? Ela estava crescendo em Roma, que era o cristianismo. Só tinha duas comemorações, né? A crucificação e, né, a ressurreição. Não era costume de comemorar nascimento, né, de nenhum mártir, né, nenhum líder. Só se comemorava a crucificação e a ressurreição, né? Até porque o mártir só é lembrado com a sua morte, né? Ele é falado, ele é considerado uma pessoa importante depois da morte. E isso aí passa a ser até questão até cultural, né? Pessoas passam a ter valor depois que morrem. Enquanto vida, né, pouco se importa por ela e pouco se faz por ela. Mas só que Cristo morreu, né, mas ele ressuscitou, ele venceu a morte. E nenhum mandamento de Cristo, né, que ele deixou, as suas ordens, ele falou que deveria se comemorar, né, o seu nascimento. Não é verdade? Então, a questão da celebração da ceia, fazer isso em memória de mim até que eu volte, não é isso? Então, enfim. E claro que lá os fiéis, né, ali, os líderes, ali daquele momento do crescimento do cristianismo, ali em Roma, queria algo, né, para, vamos dizer assim, amealhar, né, amealhar, a palavra seria, novos fiéis, né, arrebanhar, né, novos fiéis. E aí, em 221, né, depois de Cristo, o historiador, né, o nome dele é o historiador cristão, Sextus Julius Africanus, né, teve a sacada e aí cravou o aniversário de Cristo no dia 25 de dezembro. Olha que coisa, né? O nascimento de Mitra. A igreja aceitou a proposta, aí a partir do século, mais ou menos, século IV, a igreja ela aceitou essa proposta. Então, quando o cristianismo então virou, né, a religião oficial do Império, né, do Império Romano. E aí vimos então que de lá para cá a coisa ficou, né, veio assim, sendo mais praticada, né, esse 25 de dezembro aí, né, foi esse historiador cristão, né, Sextus Julius. Então, eu fico assim pensando, né, como que a igreja
de Cristo são pessoas pensantes, inteligentes. Eu já gravei vídeos aí falando que Paulo afirmando que nós temos mente de Cristo, que somos templo do Espírito Santo, e como que aceitamos essas coisas. É triste, né? Lamentável até essa situação. E claro que o Natal com a árvore, né, lá toda enfeitadinha, de bolinho, e até bonito. Vou falar que é feio. É bonito, mas não tem nada a ver com o cristianismo bíblico. Se colocarmos realmente em prática, quando falamos que as Escrituras é o nosso livro de fé e de prática, enfim, e que nós, principalmente algumas denominações históricas, principalmente os batistas, afirmam que são neotestamentários, então isso não deveria acontecer. Bem da verdade, essa é uma prática que não deveria acontecer, dentro de algumas denominações, ou vamos deixar as denominações, vamos falar deixar a denominação de lado, mas vamos falar da Igreja de Cristo, isso que é importante. Não deveria acontecer isso na Igreja de Cristo, seja qualquer pessoas que realmente têm as Escrituras como seu livro, o seu livro de regra, o seu livro de conduta, o seu livro de apoio para a sua vida diária. Então, o Natal não deveria ser comemorado o nascimento de Cristo. Até porque, de tudo isso ainda entra um outro personagem. Além da data, que não é uma data que Cristo nasceu, entra um outro personagem, que é o Noel. Para ficar legal, entra um outro personagem, o Noel. Cristo vai aparecer aí, assim, bem para falar que é o nascimento dele. Mas a figura em destaque, no dia 25 de dezembro, sem fazer força nenhuma, é o Noel. É o Noel. Então, Cristo não é o destaque do dia 25. Não é. Quem é o Noel. É o Noel que é o destaque. É o Noel que está nas mídias aí e tudo mais. É ele que vai dar os presentes para as crianças, enfim. É aquela história que nós já sabemos. Então, é lamentável isso. E com isso, nós simplesmente vamos dando lugar, mais uma vez, ao paganismo. Ao paganismo. A igreja aí tem dado lugar justamente a isso. As práticas pagãs. E com certeza, essa igreja ela vai sofrer as consequências disso. Quando eu falo igreja, não quer dizer que eu estou fora, eu estou dentro. Eu faço parte desse pacote. Não vou estar longe disso. Então, é uma coisa que temos que pensar, temos que rever, e deveria, correto, tirar do meio do calendário da igreja protestante, da igreja de Cristo, esse 25 de dezembro. A minha opinião, que para você de repente já não tem valia nenhuma, não tem importância nenhuma, mas é a minha opinião. Isso eu posso colocar aqui. Então não deveria existir essa data comemorativa no dia 25 no calendário da igreja de Cristo. Não deveria. E com isso a igreja só se perde, ela não ganha, ela se perde, porque ela acaba barganhando a vida dela com práticas que não faz sentido para a igreja. E isso é lamentável, porque a igreja ela tem perdido já há um bom tempo a sua essência. A igreja tem perdido a sua essência. A igreja hoje ela tem, quando ela se reúne, a liderança tem que
meios para que o povo seja atraído, como é o caso aqui, né? Usaram de meio, né, um mecanismo pagão para atrair pessoas, né, para que não só os de fora, né, vamos dizer assim, da igreja, mas como a própria igreja entrasse nesse pacote do dia 25. Né? Se você pegar o vídeo, primeiro esse que eu estou passando essas informações, né? Agora a data, quem trouxe isso, né? Então você vai ver que a igreja embarcou e ela está perdendo, e mais uma vez fica notório que a igreja perdeu a sua essência, está perdendo mais ainda, como nos dias de hoje, os líderes, como eu estava falando, os líderes têm feito de tudo para estar atraindo pessoas. Ó, isso é uma observação de anos minha, tá? Se hoje, no ajuntamento, no templo religioso, você cantar 2 músicas, estou falando de liturgia, tá? E você entrar com um sermão aí, sem precisar correr, uma exposição, né, um sermão expositivo, ler o texto, explicar o texto e aplicar o texto, se você fazer isso de uma forma constante, você não atrai pessoas. Pasmem vocês. Fazendo só isso. E nesse culto, claro, você pode usar a igreja, porque a igreja ela não vai assistir o culto, a igreja de Cristo ela vai participar do culto. Lembrando que eu também já gravei um outro vídeo para falar de culto. Quem é a plateia, vamos pensar assim, o culto como um teatro, né? É o Criador, é o Eterno. Então o culto é dele, não é meu, não é seu. O culto ele é todo direcionado para ele, não é para mim, não é para você, é para ele. Então você não terá aí uma boa adesão. Então o que se faz hoje? Faz de tudo para que mais pessoas possam adentrar aquele espaço e ficar ali 1h30, 2 horas. E aí você não vê, você não sente a presença do precioso Espírito Santo. Por quê? Porque o culto, tudo está sendo voltado para o homem, por mais que se fale que é para o Criador, mas não é. E até porque também dentro do que eu estou falando, essa essência da igreja, ela tem trocado, barganhado com o sistema. E esse sistema, ele jaz do maligno. A igreja, ela tem que ir em contramão contra o sistema. Né? As portas do inferno não prevalecerão. A ideia ali no grego é a igreja vai contra o inferno. Não é o inferno que vai contra a igreja, é a igreja. Igreja é os chamados para fora. E hoje, se pode perguntar isso às pessoas que se dizem, né, seguidores de Cristo, ela conhece tudo isso, mas só não pratica. Só não há uma prática do que se fala. Há um distanciamento, né, muito grande entre a fala e a prática. E isso, meus amigos, não é fácil. Não é fácil viver o Evangelho de Cristo. Ele é simples, mas ele exige renúncia. Exige evangelho. Quando se fala de Evangelho de Cristo, temos que pensar, temos que renunciar. Renunciar o quê? Renunciar o eu. O que é renunciar o eu? É as minhas vontades, os meus desejos,
tudo que é meu, eu tenho que renunciar em prol ao Evangelho de Cristo. Poderia usar aqui vários textos bíblicos, como aquele homem que vai até Cristo: se eu quero te seguir, mas deixa eu sepultar meu pai e minha mãe, né? Aí Cristo vai dizer para ele: deixa que os mortos sepultem os seus mortos. Se eu quero te seguir, aí Cristo vai dizer: olha, as aves do céu têm os seus ninhos, mas o filho do homem não tem nem onde repousar, inclinar a sua cabeça, e aí por aí fora, né? Então, seguir a Cristo exige renúncia. Renunciar a tudo que esse sistema oferece não é fácil. E hoje, então, eu poderia dizer assim, quase impossível, se não houver uma ação direta do precioso Espírito Santo na minha vida, na sua vida, não vai acontecer a transformação que precisa e que deve acontecer na minha vida e na sua vida. Aí nós vamos ser simplesmente enganados. Aí, como eu falo, né? Aí nós podemos dizer que, eu sou um cristão, mas a bem da verdade não houve uma conversão, mas houve uma adesão. E onde há adesão, amigo, amiga, amigos, não tem como tirar o fruto do Espírito. Ok? Onde há adesão, não tem fruto. Tá? Então, que esse vídeo te leve a uma reflexão sobre o Natal. Não é 25, não é esse mês. Eu, no dia 25, eu não vou comemorar nada. Vou viver ele como eu estou vivendo no dia de hoje. Simples assim. Ok? Claro que não vou te obrigar a você fazer nada, mas que você pense. Junte as informações. Vá para as Escrituras. Você já deve ter visto alguns presépios já por aí, com os magos, vão dizer que é reis, mas enfim, desculpa. Aí tem lá os magos, aí tem lá o presépio, Cristo cercado lá com alguns animais, né? Essa mistureba toda, mas quando você vai para o texto bíblico, tem tudo isso bem separado, bem distinto, e cada um no seu lugar. Ok? Então, o que vale é as Escrituras. Até a próxima. Shalom Adonai.